Graça e paz, aqui é a pastora Maura, estamos iniciando o nosso programa Conectado com Deus. Como você passou esses dias? Deus tem uma palavra ao teu coração. No Salmo 27, diz assim que o Senhor é a minha luz, a minha salvação. E a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Amados, isso aí eu comecei a refletir nesse salmo, porque a gente está passando por tantas adversidades e muitas vezes vem o medo. Mas aí o Senhor me ensina e bota no meu coração uma tranquilidade que eu não estou sozinha. Que o Senhor é a minha luz e Ele é que vai dar direção e Ele que vai me ajudar. Ainda por tudo ainda que eu passar. É tremendo quando diz ali que ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Sabe por quê, amados? Porque diz assim, ficarei confiante em Ti. Aonde está a tua confiança? Aonde você tem buscado, tirado toda a insegurança, toda a incerteza? Eu estou aqui nesse momento, amados, para falar para você que só Deus, Ele pode tirar esse teu medo. Só o Senhor, Ele pode te dar toda a segurança de caminhar. Só o Senhor pode te dar a tranquilidade e o conforto de enfrentar o dia mau. Sabemos que só Deus é que lhe dá segurança. Só Deus Ele que pode nos fazer, sim, atravessar, subir, escalar todos esses obstáculos. Porque Deus é a única saída. E eu estou falando aqui para você neste momento, que só Deus é a nossa saída. O que você tem pensado? O que tem vindo ao teu coração, ao teu pensamento? Eu estou aqui para dizer para você que Deus tem promessa sobre a tua vida, que o Senhor tem sim vitória sobre a tua casa, que o Senhor tem sim alegria. Você perdeu a esperança? Eu quero te falar que a esperança vem do Senhor. Eu estou te falando que nada está perdido. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei que você que está assistindo agora de outro lugar, de outra cidade. Mas eu quero te falar neste momento que Deus, Ele está cuidando de você. Que você não está sozinho. Então aquieta mais um pouquinho o teu coração. Deus é Deus de grandes coisas. Deus é Deus de fazer coisas que você pensa que está tudo perdido, que você não vai conseguir. É esse Deus que eu estou falando aqui para você nesse momento, que mudou minha vida, que restaurou minha vida e que todo dia, a cada manhã, Ele tem renovado. Guarda essa palavra no teu coração, né? Não te desanime, mas creia no Senhor que tudo pode e que Deus pode fazer acontecer e chegar ao teu milagre. Amém, queridas? Então, guarde isso no teu coração, não te desespere. Aguarde o que Deus tem para a tua vida. Muitas vezes a gente perde a esperança, acha que não vai chegar nada, mas estou aqui para dizer para você que no meio de toda adversidade, no meio de toda situação, e quando Deus Ele quer fazer, Ele entra e faz acontecer. Então, amados, firme, continue, ore, busca Deus, busca solução, refúgio, refrigério em Deus. Tira um tempinho e começa a falar com Deus. A gente não precisa enfeitar as nossas orações, porque a palavra de Deus diz que Ele conhece, né? Mas fala verdadeiramente. Se precisar chorar, chore. Porque existe um Deus que está olhando por você agora, que está tomando agora essa tua causa, essa tua situação, esse problema, em nome de Jesus, amém? O nosso propósito é de levar uma palavra ao teu coração. Então, compartilhe. Quem sabe você conhece alguém que está precisando dessa palavra e você pode compartilhar, dar um like, falar alguma coisa, o que você achou,
porque eu creio que o nosso Deus é de grandes coisas e que toda honra e que toda glória é dada a Ele. Amém, querido? Então eu quero te falar nessa noite que eu sou da igreja evangélica Unidos em Cristo, da cidade de Itajaí, de Santa Catarina. É um ministério maravilhoso, lindo, onde Deus fez brotar aqui nessa cidade. E eu louvo ao Senhor, porque Deus tem cumprido as promessas desse ministério. Deus tem feito grandes coisas. Eu estou falando para você isso porque se você tem um chamado que você está parado, hoje é dia de voltar a sonhar, de escutar a voz do Espírito Santo de Deus e de dizer para você que se Deus te chamou, te erga, te levante e comece a fazer o que Deus tem ao teu coração, no teu chamado sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém? Amados, estou muito feliz hoje porque o nosso pastor Celso, ele vai contar como surgiu, como nasceu, esse ministério, esse nome, como é que o Senhor deu essa visão. E vocês vão saber de tudo através dos lábios do pastor Celso. Então, logo após o apoio cultural, estaremos recebendo aqui o nosso pastor. Visão Vídeo, Facebook, Marcos Visão, Instagram, visão.vídeo e WhatsApp 47 99101 6019. Paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos. Hoje estou aqui, 18 de janeiro de 2022, para testemunhar acerca daquilo que Deus fez na minha vida e contar a história da Igreja Evangélica Unidos em Cristo. Como surgiu, como foi que Deus falou para que nós abríssemos esta porta para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Por que eu pedi para minha mãe estar comigo aqui nessa noite e a minha esposa? Minha mãe, Venilda Lambe, minha esposa, pastora Maura, qual Deus colocou ela ao meu lado, no meu caminho, para junto nós proclamarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Eu vou completar 50 anos de idade e há mais de 50 anos atrás nasceu o primeiro filho da minha mãe. Ele nasceu com uma enfermidade e aproximadamente com um ano ele veio a falecer. Nasceu o segundo filho dela, meu irmão, e ele também nasceu com uma enfermidade e também ele veio a falecer. Nasceu o pastor Celso Lambe e naquela época a minha mãe, sendo conhecedora da palavra, eu também nasci com uma enfermidade e a minha mãe passou junto com meu pai momentos muito difíceis, mas um certo dia ela olhou para o céu e fez um voto com Deus, uma promessa para Deus e me consagrou a pastor. Fez um voto que ela ia me colocar num seminário se Deus me desse vida. E assim Deus atendeu a oração, o desejo, o coração de uma mãe. E Deus me deu a oportunidade de sobreviver e estar aqui hoje para falar para você que a oração de uma mãe, o clamor de uma mãe, o voto de uma mãe, Deus, Ele atende. Então, se tiver alguma mãe ou alguém que está assistindo, que fez um voto ou vai fazer um voto, não desista, porque o voto com Deus, ele é sagrado, Deus, Ele é zeloso pela sua palavra. Passou-se alguns anos, eu cresci e a minha mãe tentou me colocar num seminário aonde a igreja a qual nós fazíamos parte para estudar
para pastor naquele seminário, mas por algumas questões eu não fui aprovado, ou não foi a vontade de Deus estar lá, porque a vontade de Deus era outra. E logo em seguida, nesse período, eu já era jovem, eu acabei desobedecendo os princípios dos meus pais, da minha mãe, e acabei saindo da presença de Deus. E eu fui para o mundo. E hoje mesmo, antes de nós estarmos aqui, eu e minha mãe estávamos conversando, que quando eu saí e fui para o mundo, a minha mãe chegou a pensar que Deus não tinha atendido o seu voto, mas passou-se alguns anos, o propósito que Deus tinha na minha vida através do voto da minha mãe acabou acontecendo. De que forma? De uma forma um pouco difícil, porque quando a gente sai da presença de Deus e sai dos caminhos do Senhor, a gente acaba fazendo coisas terríveis, e assim foi comigo, como muitos também. E chegou um ponto que eu estava maior de idade já, aonde eu tinha decidido tirar a minha vida. E eu lembro como fosse o dia de hoje, no dia que eu procurei tirar a minha vida, por várias vezes naquele dia, e uma pessoa me encontrou e entregou um chaveiro para mim. Quem é da minha época vai lembrar desse chaveiro, um chaveirinho de plástico, que dentro ia um número de telefone, de propaganda de empresa. Mas aquele chaveiro, ele tinha um versículo bíblico que dizia assim, ó, era o Salmos 37, o versículo 5. E aquele senhor, ele disse para mim assim, ó, se você fazer o que está escrito nesse chaveiro, a sua vida será transformada, que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E hoje eu estou aqui para falar para você que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, Ele nos transforma e cumpre com toda a sua promessa na nossa vida. Logo em seguida, após a minha conversão, a minha entrega a Cristo Jesus, eu fui ser missionário na Jocum, Jovens com uma Missão. Mas antes de eu ir ser missionário, eu orei a Deus e eu queria que Deus colocasse uma esposa ao meu lado, que viesse andar comigo para nós juntos fazer a obra de Deus. E pela minha surpresa, Deus me deu um presente além daquilo que eu pedi, porque Deus, Ele sempre nos surpreende. Em 1995, eu conheci a Maura, foi um presente especial na minha vida. Qual foi a conclusão para a transformação da minha vida? Porque sozinho, muitas das vezes, nós não temos força. E eu tive o apoio dela que eu precisava nos momentos difíceis também, que eu ainda precisava superar. E namoramos, noivamos, e em 1997 nós casamos. Somos casados há 24 anos para a glória de Deus. E aqui na igreja Unidos em Cristo, Templo Sede, na Avenida Nilo Bittencourt, número 613, São Vicente, Itajaí, Santa Catarina, nós estamos aproximadamente há 19 anos. Eu quero contar nessa oportunidade como surgiu, como veio a história da igreja Unidos em Cristo. A igreja Unidos em Cristo, ela se iniciou assim que eu e minha esposa casamos. Assim que eu e minha esposa casamos, começou a aparecer alguns jovens que nós ganhávamos para Jesus,
outros que eram já conhecidos nossos e que não tinham aonde morar ou tiveram algum problema na sua residência com alguém da família e acabaram indo morar na nossa casa. E veio um jovem, 2 jovens, 3 jovens. Quando nós vimos, nós já tínhamos 9 jovens morando na nossa casa. E ali na nossa casa, todos os dias, nós já fazíamos cultos, as orações pela madrugada, as devocionais com os jovens, com os irmãos. E a Igreja Unidos em Cristo não foi planejada para abrir. Nós não tínhamos planos para abrir a Igreja Unidos em Cristo. Eu jamais imaginava e até queria. Mas nós fazíamos culto. Nós fazíamos culto na favela, nós fazíamos culto nos becos, a ar livre. Nós parava um Fusca velho que nós tinha, eu, a minha esposa, a pastora Maura e a pastora Rosimara, que faz parte dessa equipe, que congrega conosco até hoje. E qualquer rua, qualquer lugar, era lugar de culto para nós fazermos. E nisso também, aqui no bairro São Vicente, esse bairro era um bairro muito pequeno. Ali aonde é o Uber, a matriz, o supermercado Uber, aquilo ali não existia. Ali existiam algumas casas no meio de um matagal, né? Quem mora aqui muitos anos sabe como era. E ali tinha umas ruazinhas de barro e era ali que nós começamos a fazer culto a livre e distribuir marmitas, macarronada. Todos os domingos, meio-dia, nós levávamos aproximadamente 100, 150 refeições para algumas famílias. Isso por alguns anos, 3, 4 anos. E de repente, um dia Deus começou a nos direcionar, a falar que Deus tinha uma porta aberta para nós. Tinha uma igreja para colocar em nossas mãos. Tinha um ministério estabelecido já no coração de Deus para nós pastorearmos. E Deus assim falou em especial com a minha esposa e com a pastora Rosimara. E Deus falava comigo através de profetas, Deus usava homens de Deus, mulheres de Deus para falar que Deus ia dar um ministério próprio para nós. E por um período de tempo, a igreja a qual nós fazíamos parte, o pastor ele fechou a igreja e ele foi embora para o Rio de Janeiro. E nós ficamos aproximadamente 1 ano sem ministério. E nesse 1 ano, Deus começou a falar mais de perto com a gente. E a gente entrou em oração para ver qual era a vontade de Deus. Eu falo sinceramente como a minha esposa, a pastora Rosimara, eu não queria, de hipótese alguma, até aceitar conduzir uma igreja. Eu não queria. A forma que nós trabalhávamos, eu achava que já era o suficiente. E eu lembro-me como fosse hoje, que Deus começou a falar, não, filho, eu tenho um povo para você apacentar. Eu tenho uma igreja para você liderar. E eu me lembro que o apóstolo Luiz Hermínio morava na Avenida Campos Novos, há mais de 19 anos atrás. E nesse dia eu resolvi me aconselhar com o apóstolo Luiz Hermínio. E fui até a casa dele e conversei com ele. E Deus usou ele poderosamente, dizendo que Deus estava dando um ministério para mim. E eu respondi a ele, como eu conhecia ele já do mundo, eu disse, mas Luiz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho cadeira, eu não tenho equipamento para abrir uma igreja. Lembro-me como se fosse hoje, o pastor Luiz Hermínio deu um tapa na minha garganta e disse, coloca a Bíblia debaixo do braço e vai de porta em porta. Na época eu tinha uma moto e eu saí de lá com uma força
sobrenatural, com uma fé tão grande. Eu recebi aquela palavra do apóstolo Luiz Hermínio com tanto vigor, que eu cheguei em casa e eu disse para minha esposa, Deus vai dar o ministério para nós, mas eu não sei de que forma e não sei aonde, mas é para nós bater de porta em porta e levar a palavra do Senhor. E coloquei a minha esposa em cima da moto e começamos, e de porta em porta, e chegamos, depois de um longo tempo fazendo isso, aproximadamente 1 ano, proclamando, falando do reino de Deus nas casas, falando do Evangelho. Um irmão usado por Deus nos procurou e, por gratidão, queria fazer algo por nós. Não sabia eu o que tinha acontecido, mas nós tínhamos conhecido aquele casal, eles eram patrão do presbítero irmão Sidney, que é o nosso primeiro membro e está até os dias de hoje conosco, junto com a sua esposa, a irmã Josiane. A minha esposa esteve orando por eles, e a esposa dele, ela não poderia ter filho, ela já tinha feito vários tratamentos, vários recursos pela medicina, e não tinha tido êxito. E naquele dia, minha esposa foi na casa deles, eles aceitaram a Cristo Jesus, e pela infinita bondade e misericórdia de Deus, a esposa desse amado irmão, ela ficou grávida, e eles tiveram um filho. E decorrer da gravidez ainda, ele tinha feito um propósito com Deus, que ele queria ser grato por aquilo que Deus tinha feito na vida dele, através das nossas vidas. E assim que surgiu essa igreja aonde nós estamos localizados hoje, Igreja Sede Unidos em Cristo. Eu me lembro como fosse hoje, dia 12 de abril, numa sexta-feira de 2003, esse irmão estava na nossa casa falando isso, e eu falei desse terreno que aqui nós estamos localizados hoje, que existia uma construção já em cima para uma igreja, uma construção pequena de 6 por 6, e estava à venda. E esse irmão disse: amanhã, pela manhã, você vai até a casa desse senhor e vê quanto que ele quer nesse terreno e nessa construção. E assim eu fiz. E no sábado, meio-dia, esse terreno já era nosso. Esse irmão nos presenteou, e não só o terreno, e ele acabou a construção. Ele contratou várias pessoas para trabalhar. Irmãos, era dia 12 de abril, esse irmão contratou uma equipe para trabalhar, comprou todo o equipamento, comprou as cadeiras da igreja, e dia 3 de maio nós estávamos inaugurando a igreja Unidos em Cristo, com o apóstolo Luiz Hermínio pregando na inauguração da igreja Unidos em Cristo. Quando Deus tem uma promessa, mesmo que nós procuramos fugir. Eu tentei fugir por várias vezes. Eu não queria ser pastor. Eu não queria ser um líder. O meu desejo era humano, de ganhar dinheiro. E até procurei ganhar dinheiro. Coloquei na época verdureira, sacolão, tive alguns sacolões, 5 sacolão no mesmo tempo. E por que eu estou falando isso? Porque num certo dia eu fui buscar um caminhão de melancia num depósito na Avenida Campos Novos, num galpão, aonde o irmão do apóstolo Luiz Hermínio, pastor Ulisses, era proprietário ali daquele depósito de melancia. E o pastor Luiz Hermínio estava sentado em cima de uma carreta de melancia. E o pastor Luiz Hermínio, ou o apóstolo Luiz Hermínio, naquela ocasião, antes de abrir a Igreja Unidos em Cristo, antes de eu me aconselhar com ele de cima do caminhão,
Da onde ele estava sentado, eu estava sentado atrás do volante. Deus usou ele e disse assim: filho meu, até quando você está atrás desse volante, dirigindo aquilo que Deus não quer que você dirija? Eu tenho um ministério para colocar nas tuas mãos para você dirigir. E eu saí de lá, não dando muita atenção para aquilo que o profeta falou. Mas quando Deus usa o profeta e fala verdadeiramente que vem de Deus, ela se cumpre. Então aquilo que Deus falou sobre a tua vida, espere no Senhor que vai se cumprir. Hoje nós estamos aqui há mais de 18 anos fazendo a obra de Deus. Temos uma equipe, temos irmãos abençoados, temos pessoas para cuidar de nós, temos pessoas para nos auxiliar. Hoje somos uma igreja estabilizada. Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, nos presenteou aqui nessa avenida Nilo Bittencourt com mais 4 terrenos aqui na esquina. E hoje estamos aqui, temos a oportunidade de fazer trabalho social naquilo que Deus nos presenteou. Estamos aqui ganhando almas para o reino de Deus, tudo para a sua glória, tudo para a sua honra. E hoje eu posso dizer com toda certeza que hoje eu não tenho mais um caminhão, que hoje eu não tenho mais uma fruteira, um sacolão, uma verdureira, mas hoje eu estou dentro da vontade de Deus. Hoje eu faço aquilo que é a vontade de Deus e não a minha, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e soberana. Se eu não tivesse obedecido à voz de Deus, hoje eu não estaria mais aqui com certeza, porque Satanás teria ceifado a minha vida, porque ele tentou por várias vezes ceifar a minha vida, não só por um momento, mas por várias vezes, meus irmãos. O período que eu estive no mundo, a minha mãe sofreu muito, porque eu vivia mais no hospital do que em casa. Acidente, doente, não compreendia, não entendia. Mas a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Cristo Jesus, fazer a vontade de Deus, eu nunca mais fui internado num hospital. Temos aquelas dificuldades, alguns cuidados da saúde que nós temos que ter, mas como aquela época eu nunca mais tive. Hoje eu posso dizer que fazer a vontade de Deus vale a pena em todos os sentidos. Eu quero deixar aqui a minha gratidão a Deus, ao nosso presbítero irmão Marcos, da Visão Vídeo, que está atrás da câmera, a todos os obreiros que fazem parte, o corpo de obreiro pastoral que faz parte do corpo da igreja Unidos em Cristo. Poderíamos citar o nome de muitos aqui, mas a minha gratidão a todos que estão junto conosco e entendem a visão a qual Deus nos deu para estar aqui, para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E cremos que até a vinda de Jesus, muitas pessoas vão se render, muitas pessoas serão curadas, muitas famílias serão restauradas, como Deus tem feito ao longo desses anos. E nós pedimos a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, a sua bondade, para que nós sempre possamos fazer a vontade de Deus e não o nosso querer. O nosso querer vai nos tirar do foco, a nossa vontade vai nos tirar do foco, mas a vontade de Deus, ela sempre vai ser melhor. Deus abençoe a cada um. Receba o meu abraço, receba o abraço da família Unidos em Cristo nesta noite. Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Amém. Visão Vídeo, Facebook, Marcos Visão, Instagram, visão.vídeo e WhatsApp 47 99101 6019.